Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô aqui, com a minha voz assim, peguei um vírus e tô com dor de garganta, ontem eu fui pro hospital e a médica falou, tem febre? Já faz uma semana que eu tô assim. Eu falei, não. Ela falou, não pode, tem que ter, porque não é normal. Mas ela já me receitou alguns antibióticos, Eu orando a Deus e Deus falando assim pra mim, filha, o mundo é natural, os vírus existem, existe enfermidade espiritual e existe enfermidade natural, Mas, ainda que fosse natural, que é o meu caso, que peguei vírus, o Senhor me deu graça de não ter febre, Nem a médica acreditou. Mas eu estou aqui para conversar com vocês um pouco. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que acredita na Bíblia, que o Senhor Jesus deixou para nós. Existem muitos livros e bíblias por aí. Existe a Bíblia dos muçulmanos, Todo mundo tem as suas regras. E nós temos a palavra de Deus para as nossas vidas. E vamos falar um pouco sobre esse negócio do Papa, O povo fica indo para a Bíblia católica, gente. Não é a nossa Bíblia. Nós temos que ficar na nossa Bíblia. E quando a gente vai lá para Apocalipse 17, no 3, diz assim, ó. E levou-me um espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia aqui vai dizer o que é essa mulher. Guarda, 7 cabeças e 10 chifres. Ponto. 7 e 10. Agora a gente vai lá para o 6, que diz assim, ó. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha o que diz a palavra no 6 de Apocalipse 17. E vi que a mulher é a igreja. É a igreja católica aqui que o Senhor está falando. Mas vocês vão saber qual a igreja que é essa. Espera aí que vocês vão saber qual é. E vi que a mulher, que é a igreja, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jesus não é a testemunha agora do fim do mundo, não. Porque se tu atrever a se levantar contra a minha vida e a vida do meu filho, vai sair fogo da minha boca e você vai morrer. Ninguém mexe comigo, não. Ninguém mexe com meu filho, não. As testemunhas que está escrito aqui é as testemunhas que estão em Mateus 24, em que Jesus diz assim, e vocês serão entregues aos reis. E isso aconteceu. Os judeus foram expulsos da terra. E os judeus foram perseguidos. E quem perseguiu os judeus... Se você não viu a mensagem que eu falei, você quer saber qual que é a verdadeira Páscoa? Muita gente não viu porque está todo mundo cansado de Páscoa, mas eu falo de um jeito um pouco diferente. As pessoas já estão meio acostumadas comigo, falando ela é meio polêmica. Eu falo de uma Páscoa diferente, eu falo de uma Páscoa dos judeus que mataram Deus Altíssimo, que é judeus, e que ele disse assim, lá em Salmos, vê o vídeo, Pai, quando eu morrer na cruz, que nenhum judeu entre no céu. Aí os judeus não se convertem de forma alguma. E aí eu mostro, depois o Senhor fala, depois que eu morrer e ressuscitar, a primeira parte vai para Roma, a segunda parte vai para Hitler, e na terceira eu terei misericórdia. Jesus não quer judeu, não. Porque os judeus mataram as testemunhas. Mataram o apóstolo Paulo. Sabe como que o apóstolo Paulo morreu? Você lembra de uma palavra que estava escrita assim, que todo mundo acha que é espiritual? Que não é espiritual não, que é verdade. E o espírito de Satanás me esbofeteava todo dia. Quem é que estava dentro da casa com ele, quando ele estava em prisão? Um soldado romano, que batia nele todo dia. Todo dia ele apanhava. Judeu não entra no céu. Não vai ser fácil judeu entrar no céu. Mas agora o Senhor está tendo misericórdia da terceira parte. Mas tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Tem que pedir perdão.
tem que reconhecer. Não vai ser fácil entrar no reino do céu, não. Jesus não quer nada de graça. Jesus não quer esse povo desse jeito, não. Jesus quer um povo santo, um povo misericordioso. E aqui, que a gente saiba, que nós já estudamos que Jeroboão colocou sacerdotes dos mais baixos escalão escrito na palavra. Quando Jesus veio, não tinha sacerdote de Arão, não, nem de Moisés. Era dos baixos escalão. Eram os efraimitas, porque Jeroboão era efraimita. E a palavra vem dizendo, e vi que a igreja estava embriagada do sangue das testemunhas e de Jesus, das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, espera que vocês vão saber que igreja que é essa. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, que é a igreja, e da besta que é atrás. Esse povo é tudo satanista. O povo de Jeroboão é tudo satanista. Os rabinos da época de Jesus era tudo satanista. A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui ele vem falando do nosso tempo, lá do futuro. Ele falou, vou falar do futuro para vocês. Lá de 2025. Vai ter 7. Né? A gente vai estudar aqui. E 10. Vou te contar do futuro. E a besta que viste foi já não é. Sabe por que ela foi já não é? Porque era aquela igreja que está lá em Jerusalém. Aquilo lá era uma besta. Os rabinos da época de Jesus eram satanistas da tribo de Efraim. A besta que você está vendo agora, que é a igreja católica, é o mesmo povo do Templo de Salomão. Ai, que lindo! Era, já não é. E há de subir do abismo, porque vem 7 reis e 10 cabeças. Mas vai surgir de novo esse templo maldito, amaldiçoado, pela palavra que nós temos, pela nossa Bíblia. E vocês não se metem com eles. Não vai lá se intrometer nas coisas deles, na Bíblia deles, não. Nós somos um povo separado. Nós temos a nossa palavra e eles têm a deles. E o Senhor vem dizendo, a besta que viste foi aquele templo de Salomão e já não é mais. E há de subir do abismo, porque vem 7 cabeças e 10 chifres aí. E irá a perdição. Irá a perdição. O que é a igreja católica? É uma igreja que vai à perdição. Não se meta com eles. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, porque disse o Deus, não sou vós que me escolhestes, mas eu escolho quem eu quero. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu não terei misericórdia de quem não me aprove ter misericórdia. Desde a fundação do mundo, existem pessoas para ir para o inferno. Não se meta com eles, se tu é do Senhor Jesus. Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta, essa igreja linda, lá do Vaticano, grandona, bonitona, cheia de ouro, igual foi a igreja de Salomão. Mas que terminou não prestando. Jesus foi expulso do templo, ele teve que pregar no deserto, porque aquela igreja não prestava mais. Já não é. O templo de Salomão já não é, mas que virá. Tá lá no Vaticano. Vamos ler o 10 agora. E são também 7 reis. Esses 7 reis são 7 efraimitas. Lá que quando eu ensinei sobre a verdadeira Páscoa, eu estou falando dos judeus que Jesus falou, não quer não. Ninguém vai chegar perto de mim. Se chegar, eu mando matar. E vai morrer por mão de efraimita. Qualquer judeu que chegar perto de mim. E morreu. A gente tem nos nossos livros de história, dizendo que qualquer pessoa que se convertesse a Jesus Cristo, Roma matava. Quem estava no governo de Roma? Quem
quem era o governo? Sempre foi os efraimitas, escrito no profeta Jeremias e no profeta Amós. Na verdade, vocês não sabem, mas Roma é o povo de Jope, é o povo de Jonas, que é misturado os assírios com os efraimitas, com as 10 tribos, com o povo de Jeroboão. É a mistura. É a Síria e as 10 tribos, que foram cativos 70 anos antes da Babilônia de Nabucodonosor. 70 anos antes, as 10 tribos foi levada embora pelos assírios, que é o povo de Roma. Tá tudo misturado. 10 tribos e Roma é a mesma coisa. Só Deus sabe separar essa mistura deles. São também 7 reis, porque daí Deus determinou que esses 7 reis fossem da tribo de Efraim. 5 caíram e um existe, que é o 6º. Quando a 4ª Babilônia começou, 5 papas já tinham morrido. Aí estava no 6º papa. Começou a 4ª Babilônia. Um existe. O outro ainda não é vindo, que é esse que morreu essa semana. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. No 11. No 12, vamos pro 12. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que não é rei da terra, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A Igreja Católica existe, ó. O Vaticano existe há muito tempo. Reis na terra também existe há muito tempo. Mas aqui o Senhor está falando dos pastores, que também são judeus, que se intrometeram no satanismo. É deles que o Senhor está falando, não é dos reis da terra. Vamos separar eles dos reis da terra aqui, em Apocalipse 17, vocês vão entender. Vamos lá para o 15, que diz assim, ó. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a igreja, que já não era, que era o templo de Salomão, que era o mesmo povo, os mesmos rabinos, aquilo que não presta, é o de agora. Onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a igreja católica. Tem algum rei aí que aborrece a igreja católica? Só se for crente. Mas que também está na perdição. E porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Algum rei faz isso com a igreja católica? A gente vai ver aqui que não. Desses que governam o país. Esses reis são os 10 pastores, escrito lá no livro de Daniel, e 11 com Netanyahu. Porque Deus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia e que dê a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Quando a gente chega aqui no começo de Apocalipse, a gente vai ver a besta do mar e a besta da terra. A primeira besta, que é a igreja católica, que é os efraimitas, do tempo de Salomão, do rei Jeroboão, dos mais baixos escalões. Aí vem a segunda, que é esses 10 reis. E que no final termina em 2, Gog e Magog. E aí, na segunda besta, está falando assim, ai, adora a primeira besta. Cujo papa ficou doentinho e trouxe o 7º. E a mulher que viste no 18 é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Os reis da terra, das nações, dos países, amam a igreja católica. Existe separação de reis aqui em Apocalipse 17. Os reis que são os 10 pastores, os reis da terra que adoram a igreja católica. Os reis da terra são satanistas, mas não têm poder. Mas os reis pastores têm. Os 7 papas também tinha. Tinha porque morreu um monte, né? E essa é a nossa palavra. Nós precisamos nos separar deles. Eles é um povo, nós somos outros. Eles sempre quiseram ficar com a gente. Mas do jeito deles.
Só que a gente fala, não, Senhor. Porque nós somos servos de Deus e temos autoridade para dizer para eles, não. Se quiser ficar, vai ser do jeito de Jesus Cristo. Vai ser com a palavra dele. Ficar com a gente, com a sujeira de vocês, não. Pode usar o nome do nosso Deus. Pode dizer que é como nós. Mas não é dos nossos. E não irá morar no céu. Só vai morar no céu quem é dos nossos. Só vai morar no céu quem obedecer a palavra. Pode dizer a besta que era e já não é. É o templo de Salomão, que já não é mais. Agora é Vaticano. Pode dizer, ó, a gente não se importa. O que a gente não quer é a mistura. Não mistura, porque é água e óleo. Não mistura. Não se misture com a gente. Falem que é cristãos. Falem que é de Deus. E aqui, como a gente já viu, né, voltando pro texto, 7 cabeças, né? Então, são 7 papas que é efraimita. Na Bíblia deles, eles estão falando que vai vir agora um romano. E agora mudaram que é para um africano. A Bíblia deles não importa pra gente. Importa a nossa, que falou que era 7 efraimitas só. O 8º vai à perdição. É besta também. É satanista também. Não importa se é romano. Não importa se é africano. Pra gente não importa. Nós temos o nosso pastor, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai deixou o Filho deixou o Espírito Santo. E é essa palavra, e é essa Bíblia, e é essa santificação que nós seguimos. Nós não seguimos eles. É uma religião à parte da nossa. Eles têm religião, nós temos o nosso Deus. Amém, queridos? E é isso que você, o verdadeiro cristão, precisa saber. Não misture a gente com os católicos. Não faça isso. Católico não é cristão de Jesus Cristo. E se você for lá ver a Páscoa verdadeira que eu escrevi, lá eu estou explicando muito bem que Jesus fala, não quero saber de judeu perto de mim. Eles querem chegar perto da gente. Eles querem dizer que é de Cristo, mas não é. Nunca será. E agora, quando o Senhor fala, agora eu vou deixar vir, mas se vier vai ter que ser do jeito do Senhor Jesus Cristo. Se não, é não. Vai morar no inferno sim. Vai lá ver a Páscoa. Vai lá ver que eu mostrei em Salmos. Em Salmos está escrito que vai morar no inferno. Judeu, gentil, tudo vai morar no inferno. Que não tem o Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus está falando que desde aquele tempo, o Senhor permitiu que só 2 tribos permanecessem nele. Só 2. Que é a tribo de Davi e a tribo de Benjamim. E a gente sabe que na tribo de Benjamim existe um mistério, né? Por que a tribo de Benjamim? O que tem a ver Benjamim com Davi, né? O que tem a ver tudo isso? É porque quando José foi levado de Jacó, Jacó sofreu muito e segurou Benjamim para que não acontecesse acidente. E ele ficou anos orando a Deus para que Deus guardasse Benjamim. E Deus falou, vou guardar. No fim do mundo eu destruo o mundo inteiro. Eu destruo a nação de Israel inteirinha. Não vai sobrar nada, mas a tribo de Benjamim vai ficar de pé. Por causa de Jacó. Porque Jacó pediu ao Senhor. E Deus é misericordioso e amoroso. Por isso que ele manteve a tribo de Benjamim. É a única tribo que vai ficar de pé no fim do mundo. Lá na terra de Israel. Quando o mundo acabar. E é a única tribo que pôde buscar Jesus Cristo desde a sua ressurreição, após os discípulos que foram mortos pela besta, que foram mortos pela igreja, pelo templo de Salomão. Lembra quando pegaram Paulo? Pegaram ele no templo, na besta que já não é mais. Pegaram ele lá e fizeram furdunço com ele na terra. Lembra que fizeram com o apóstolo Paulo? Não se esqueça. Não é para esquecer. Jesus não se esquece quando ele escreve, não quero perto de mim. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. E de quem eu não quiser, eu não terei misericórdia. Não é vocês que me escolhem. Eu é que saio escolhendo. É essa a nossa palavra. E é sobre este mandamento que nós vamos prosseguir e andar. Amém? Vamos continuar assim. Porque se você sair, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você também está fora. Ande, mas ande reto com Jesus Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Não se misture com eles. Amém?
Shalom. Que o Senhor abençoe todos vocês, que é dos nossos.